Obrigado, queridos. Fica comigo, por favor, ok? Bom demais, gente. Hoje é um domingo de ceia, né? Eu quero começar lendo um texto que normalmente é lido, né, no final do culto, na hora de celebrar a ceia, e é muito possível que eu venha ler ele de novo depois. Mas eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, e você vai ver que aqui tem o tema de uma mensagem, até que ele venha. Diga, até que ele venha. Parte 1, né? Porque obviamente no segundo culto, no terceiro culto, né? O culto das 20 horas, nós vamos ter a parte 2 dessa mensagem. Mas o texto começa dizendo assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe, esse é o texto mais apropriado para um culto de ceia como esse, né, que nós estamos, porque ele fala de, no mínimo, duas coisas muito relevantes. Fala de muitas, mas as duas que eu quero dar ênfase aqui é que esse texto, ele fala da nova aliança, a qual foi estabelecida pelo sangue de Jesus, e nós estamos nessa nova aliança, uma aliança que é superior, porque ela está firmada em superiores promessas. Mas esse mesmo texto, ele também fala de um retorno iminente de Jesus para nos buscar. Isso que cantamos aqui é uma realidade. Nós não cantamos qualquer coisa, cantamos coisas que estão alinhadas com a palavra de Deus, porque cremos nisso, porque a Bíblia fala disso. Aqui está claro nesse texto que nós acabamos de ler: participamos da ceia do Senhor, comemos do pão, bebemos do cálice, fazemos isso em memória de um Senhor que nos redimiu, que pagou o preço do nosso pecado, mas que deixou escrito que Ele vai voltar. Amém, queridos? Ou seja, todo culto de ceia é uma oportunidade de celebrar a aliança e a expectativa do retorno. Sabe o que você está fazendo aqui? Celebrando a sua aliança com o Senhor, mas também a expectativa do retorno daquele que virá para nos buscar. E sabe, queridos, na verdade o cenário atual, ele é muito oportuno. Sabe, é tão fácil falar da volta de Jesus hoje, porque na verdade tudo que está acontecendo está convergindo para isso. Tudo que está acontecendo está sinalizando que os dias estão próximos. Tudo aponta para um retorno eminente do Senhor. O próprio Jesus disse em Apocalipse capítulo 3: eis que venho sem demora. Sabe, eu sei que muito já se falou, se pregou e se ensinou sobre a volta de Jesus. E alguns dizem: Jesus vai voltar e dessa vez é de verdade. Mas na verdade sempre foi verdade. A questão é que agora está mais próximo. Agora está mais próximo. Ei, agora está muito próximo. Oh, aleluia. É óbvio que nós não sabemos como e nem quando, mas o que sabemos de fato é que vai acontecer. E sabe, esse não é um evento que nós devemos ter medo, ou que deve ser temido. Mas na verdade o arrebatamento da igreja, ele deve ser aguardado com alegre e com grande expectativa, porque o próprio Senhor Jesus ensinou sobre isso. Sabe, Jesus, ele estava na terra, né, ali em um tempo prestes a ser assunto aos céus, e ele estava ensinando sobre um momento que ele voltaria. Tanto é que quando Jesus foi arrebatado, ele subiu aos céus, né? O texto deixa claro isso, que os discípulos ficaram olhando ele subir, e está escrito que do mesmo jeito que ele subiu, ele vai retornar. Havia uma expectativa nos discípulos de que ele pudesse voltar logo já na semana seguinte, no dia seguinte, no mês seguinte, porque ele deixou claro que algo seria feito e então ele retornaria. Aquele ensino estava vivo no coração dos discípulos.
Mas nós sabemos que todo o cenário para a volta de Jesus naquela época não estava pronto, mas hoje está pronto. Hoje estamos vivendo essa realidade. Mas Jesus falou sobre isso, ou seja, se Jesus ele ensinou sobre o seu retorno, a igreja precisa ensinar o seu povo sobre a volta iminente do Senhor. E Jesus falou sobre isso em João capítulo 14. Vá comigo para lá a partir do versículo 1. João capítulo 14 a partir do versículo 1. Olha o que Jesus diz: não deixem que seu coração fique aflito. Sabe que o que Jesus vem falando na sequência é sobre algo que iria acontecer, que ele seria assunto aos céus, mas que ele voltaria para nos buscar. E ele começa dizendo: não deixem que seu coração fique aflito. Aquilo que ele fala depois está resolvendo o problema da aflição. Ele está dizendo o que com isso? Que pessoas que não sabem para onde vão depois que partirem desse mundo, são pessoas que constantemente viverão debaixo da aflição. É isso que Jesus está dizendo. Então ele diz: não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito. Agora, olha o que Jesus diz: vou preparar lugar para vocês. Sabe quando, eu não sei se você já chegou em um lugar onde você é aguardado. Normalmente as pessoas arrumam a casa, ajeitam o quarto que vão te hospedar, preparam um ambiente para te receber, e é bom demais, não é verdade? Se alguém quando prepara um ambiente para a gente chegar já é bom, imagina o Senhor preparando um ambiente que você vai viver na eternidade. Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Agora, sabe o que eu achei interessante nesse texto? Jesus diz: creio em Deus, mas creiam também em mim. Jesus falou isso de forma intencional. Sabe por quê? Porque o povo judeu acreditava em Deus, mas Jesus disse: creiam também em mim. Ou seja, havia algo que eles precisavam crer, era naquilo que estava sendo dito, porque crer em Deus eles já criam, mas Jesus diz: ei, fiquem atentos, creiam naquilo que eu vou falar agora, creiam naquilo que eu estou dizendo. Ele diz: creiam também em mim. E então ele diz algo muito poderoso, ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou preparar-vos, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei para buscá-los. Quando tudo estiver pronto, eu virei para buscá-los. Sabe, perceba que Jesus, ele disse apenas que iria preparar lugar para nós. Ele não disse que teria outras coisas para fazer antes da sua volta. Ele simplesmente disse: eu vou preparar lugar para vocês. Ele não disse: vou fazer isso, depois aquele outro. Não, ele só disse: eu vou preparar lugar para vocês. Ele também não disse que nós teríamos que fazer coisas aqui para que só depois ele viesse nos buscar. Não, ele não disse isso. Olha, depois que vocês fizerem isso e aquele outro e mais aquele outro, depois que tiver tantas igrejas implantadas na face da terra, ele não disse isso. Ele simplesmente disse que iria preparar lugar, e quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para nos buscar. Agora, entenda, se sabemos que o Senhor virá para nos buscar, nós precisamos estar preparados para isso. Sabe, eu acho interessante como o Senhor fala comigo, às vezes com coisas tão corriqueiras do dia a dia. Esses dias eu precisei pegar um Uber. Eu ia buscar uma moto minha que estava na revisão, e chamei o Uber. De manhã cedo chamei o Uber, e eu fiquei acompanhando a trajetória. E quando ele chegou perto, eu desci do elevador e esperei lá na porta, porque eu acompanhei a trajetória, eu sabia o tempo que levaria, e fiquei acompanhando o celular, e de repente, não está chegando, vou descer e vou ficar pronto. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sabe, eu sabia que eu precisava estar pronto, caso contrário até a corrida poderia ser cancelada. O que eu estou querendo dizer é que tem gente que é mais diligente esperando um Uber do que esperando a volta do Senhor. Não se prepara, não fica de prontidão, não tem expectativa, sabe, trata com displicência, trata de qualquer forma, não está se preparando para esse momento tão glorioso.
Sabe que nós precisamos estar prontos para esse dia maravilhoso. Sabe o que diz lá em Amós capítulo 4? Diz: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Olha só o que Amós diz, Amós 4,12 diz isso: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Olha que interessante, está dizendo o quê? Que há uma preparação nossa que é necessária. Prepara-te para você se encontrar com o teu Deus. E escute o que o seu pastor está dizendo nessa tarde. Prepara-te para você se encontrar com o Senhor teu Deus. Não trate como comum, não trate de qualquer forma. Prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Sabe, prepara-te, porque o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer dia, a qualquer hora. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Sabe, pode acontecer agora, durante esse culto. Não tem nada mais que impeça. E como cantamos aqui, será num instante. Diga num instante. Num piscar de olhos. Quanto tempo leva para piscar um olho? Fração de segundos talvez. Sabe, qualquer hora é a hora. Fique de prontidão para esse dia glorioso. Não trate como comum. Não seja displicente. Seja alguém que está preparado. Seja alguém que tem uma expectativa, porque sabe aonde vai estar. Pessoas aflitas são pessoas que não sabem para onde vão, mas nós sabemos que a nossa missão é na terra, mas o nosso destino é o céu. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52, diz assim: acontecerá num instante. Diga num instante. Meu Deus, acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. Sabe que um cristão, ainda que morra, sempre vive? Que doideira é essa? Ainda que morra no corpo, a sua vida é eterna. O texto diz isso: ressuscitarão a fim de viver para sempre. E diz: e nós, os que estivermos vivos, eu creio que eu farei parte dessa parte do texto. Eu creio que eu vou ser arrebatado em vida. Eu tenho uma expectativa de que estamos vivendo os últimos dias. E se não acontecer, pastor, se você partir antes, eu entro naqueles que vão ir primeiro, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Então, de um jeito ou de outro, meu lugar está garantido. Diga: meu lugar está garantido. Diga: meu lugar está garantido. Oh, aleluia. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Sabe, num instante, nosso corpo mortal ele será transformado em um corpo glorificado, igual ao que Jesus tinha após a ressurreição. Eu não sei se você lembra, quando Jesus ressuscitou, o cenáculo estava fechado e Jesus se apresenta, as portas estavam fechadas e de repente ele apareceu ali. Está dizendo o que com isso? Que não haverão limites para aquilo que você vai viver depois do arrebatamento. Oh, aleluia. Sabe, um corpo glorificado fala de algo melhor do que aquilo que já existe. Entenda, tudo que Deus faz na vida de uma pessoa que o recebeu como Senhor de sua vida, recebeu Jesus como Senhor de sua vida, é de glória em glória. Ou seja, o final das coisas é melhor do que o início delas. Ou seja, se estamos vivendo uma vida plena e abundante com Jesus, aquilo que nos aguarda será ainda melhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, eu creio que haverá mais prazer e mais alegria envolvida em tudo depois do arrebatamento. Pastor, vai ter comida depois que a gente for arrebatado? Eu não posso afirmar, mas é muito possível que sim, porque Jesus comeu peixe com os discípulos depois que seu corpo foi glorificado. Se Jesus fosse gaúcho, talvez uma picanha.
Esse tch é a gordurinha, você entendeu, né? Cai na brasa. Eu não posso afirmar isso para você, ok? Não saia daqui dizendo aquilo que eu não disse. Eu simplesmente estou dizendo que aquilo que iremos viver após o arrebatamento, após o corpo glorificado, será infinitamente mais prazeroso e mais alegre do que aquilo que vivemos hoje. Por isso é a nossa bendita esperança. Por isso nós temos uma alegre expectativa daquilo que está por vir. Por isso nós cremos que o final é melhor do que o começo. Oh, glória a Deus. Sabe, João 10:10 é uma maravilha. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Uma vida acima da média, uma vida extraordinária. Mas o que pode ser melhor do que uma vida extraordinária? Uma vida para sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus. Então no arrebatamento, o que é bom vai ficar melhor. Diga, o que é bom vai ficar melhor. Mas enquanto aguardamos esse dia, o que é ruim, ele será recompensado pela expectativa das coisas gloriosas que iremos viver no futuro. Ou seja, ainda que hajam demandas, dificuldades, pressões nesse mundo, há uma expectativa que nos mantém de pé. Há uma alegre expectativa, a bendita esperança nos mantém de pé, porque sabemos para onde vamos. Sabe, lá em Romanos 8:18 fala disso. E diz assim, Romanos 8:18 diz: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Está falando do que aqui? Está falando de um momento onde nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. Teremos um corpo igualzinho que Jesus tinha, glorificado. Ou seja, se as aflições desse tempo me pressionam, isso não é nada comparado àquilo que eu sei que está reservado para mim no futuro. Sabe, há algo melhor e mais glorioso nos aguardando. A nossa vida, ela não se resume apenas àquilo que estamos vivendo aqui. Queridos, entenda isso de uma vez por todas. Tira essa mentalidade, sabe, de que você está vivendo. Eu tenho que viver esse momento. Tudo bem, viva esse momento, mas tenha a expectativa de que o melhor está por vir. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Está dizendo que, se a minha esperança em Cristo é viver bem só aqui, eu sou merecedor de pena. Uma outra versão diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, aquilo que vivemos aqui com Cristo é bom, mas aquilo que viveremos com Ele na eternidade é infinitamente melhor. Sabe, lá em Tito diz que a nossa bendita esperança, ela é a certeza de que o Senhor virá ou voltará para buscar a sua igreja, a qual somos nós. Diga, eu sou a igreja. Diga, nós somos a igreja. Deixa eu corrigir isso. Eu sozinho não sou a igreja. Nós na coletividade somos a igreja. Se você está ligado a um corpo, você é a igreja. Senão você é apenas um indivíduo. Está comigo? E Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso a importância de congregar. Por isso a importância de você estar ligado a uma comunidade espiritual. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Agora, isso só é uma realidade porque quando Jesus ele foi assunto aos céus, Ele nos deu o seu Espírito, o qual a Bíblia diz que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo que nos foi dado é o penhor. Diga, penhor. João capítulo 14, versículo 16 ao 18. Diz assim, é Jesus falando: e eu pedirei ao Pai. Ele está aqui passando instruções porque ele seria assunto aos céus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. A palavra encorajador aqui é consolador, ou o Espírito Santo, Paracletos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro consolador, ou encorajador, que nunca os deixará. E aí diz, quem é esse consolador, o encorajador? Diz, é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e nem o conhece.
mas vocês o conhecem. Pois Ele habita com vocês agora. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus, Ele carregava a presença de Deus. Ele estava falando dele mesmo. Porque habita com vocês agora, na pessoa de Jesus. Mas disse, e depois estará em vocês. Olha a diferença, olha a diferença. Pois Ele habita com, diga com. Com é alguém que anda junto. Jesus estava junto com eles. Pois habita com vocês agora. E depois estará em vocês. Isso já é uma realidade. Você é a casa de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus habita em você. Você carrega a presença. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Agora, veja bem. O texto continua e diz o seguinte: mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Voltarei para vocês. Voltarei para vocês. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: agora vocês também ouviram a verdade. Quem está ouvindo a verdade da palavra aqui? Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, quem creu em Cristo aqui? E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo, diga selo. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia ou o penhor. Nessa versão está escrito o que aqui, gente? Pelo amor de Deus. Garantia. Numa outra versão fala penhor. Diz assim: o Espírito é a garantia ou o penhor da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Agora, essa palavra garantia em uma outra versão é penhor, diga penhor. E penhor, no contexto da época, era algo muito comum. Ou seja, quando alguém ia comprar algo sem ter o valor total, ele dava um penhor como garantia de que ele voltaria posteriormente para quitar e buscar. Sabe, Jesus estava usando uma linguagem conhecida da época, dizendo: ei, o meu Espírito que será colocado em vocês é o selo, é o penhor. Há uma penhora de que haverá um tempo onde eu voltarei para buscá-los. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, Ele é o penhor da nossa redenção total, que acontecerá no dia em que o Senhor vier para nos buscar. Romanos capítulo 8, versículo 23 diz assim. Romanos 8, 23 diz: e nós os que cremos, quem crê aqui? E nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós. Olha só, olha o que está dizendo. Ei, ainda que nós tenhamos o Espírito em nós, nós cremos, mas nós gememos com expectativa acerca daquele dia. Há gemidos inexprimíveis em nosso coração que aguardam aquele dia glorioso. Ainda que vivamos algo bom aqui, tem algo melhor nos esperando. E Ele está dizendo o quê? E nós os que cremos, diga eu creio. E nós os que cremos também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós. Olha só, aqui o Espírito já estava dentro. Aquilo que Jesus disse: por agora o Paracletos, o Espírito Santo está com vocês, mas haverá um dia que Ele estará em vocês, porque Jesus subiu e enviou o Espírito Santo em Pentecostes, e o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de nós. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Está dizendo o quê? Que o Espírito Santo em nós, Ele nos dá vislumbres de coisas que nos aguardam. Sabe, eu não sei quanto a você, mas eu já tive experiências de sonhos, de visões acerca de coisas futuras. O Espírito Santo em nós, Ele gera em nós uma alegre expectativa. Não é medo do arrebatamento, não é medo da volta de Jesus, é alegria. Eu aguardo, pode ser agora, pode ser nesse exato momento, porque o Espírito de Deus que habita em mim, Ele está me ensinando que aquilo que está por vir é melhor do que aquilo que eu já vivo. Oh, aleluia.
Sabe, olha o que o texto diz: embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura. Por que antecipação? Porque aquilo que o pastor Gesiel falou, o Espírito, aquilo que é espiritual, ele vai sobrepor ou absorver aquilo que é natural. O Espírito Santo é uma antecipação. O seu corpo será um corpo espiritual, um corpo glorificado. Hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro, mas chegará um tempo aonde aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade, aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E aí diz: embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo, diga incluindo, olha só, incluindo a redenção de nosso corpo. Sabe que deixa eu explicar algo para você. Seu espírito, ele foi redimido no dia que você disse sim para Jesus. Seu coração foi redimido, seu espírito foi redimido. Deus fez do seu coração a casa dele. Ele veio morar dentro de você. Talvez você diga: eu sou redimido. O seu espírito é redimido. A sua alma está no processo. Alma, razão, emoção, pensamento, sentimento, desejo, alma. E a sua alma, ela precisa ser renovada com a palavra, senão ela vai sabotar você. Agora o nosso corpo, ele ainda precisa passar por um processo que só vai acontecer no dia do arrebatamento. É onde todo o nosso espírito, toda a nossa alma e todo o nosso corpo serão redimidos. O texto deixa claro: estamos aguardando, ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Escute, não importa se tudo está indo bem ou se tudo está indo mal na sua vida. O que realmente importa é que tem algo maior e melhor aguardando você no céu. Tem algo melhor e maior aguardando, sabe, o tempo certo, aonde o Senhor vai vir te buscar. Sabe, queridos, mas é óbvio que para que isso aconteça, há uma necessidade de um posicionamento nosso. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento e começasse a consagrar a sua vida ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu creio que esse é o tempo de nós arrumarmos as nossas malas, como alguém que vai viajar. Quando alguém vai viajar no dia seguinte, ele começa a pensar: o que eu vou precisar naquele lugar? Lá é quente, lá é frio, quantos dias eu vou passar? Então eu vou botar essa roupa, vou botar esse calçado, vou levar isso, vou levar aquele outro. Ele se programa para algo futuro. Mas para uma viagem você pensa no que você vai levar, mas para o arrebatamento você pensa no que você vai deixar. Esse é o momento de você talvez deixar algumas práticas, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esse talvez seja o momento de você pedir perdão ao Senhor. Se estamos alegres porque os dias estão próximos, também devemos ter o nosso coração cheio de temor, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu queria que nesse momento você começasse a trazer a memória, peça ajuda para o Espírito Santo, para que Ele te ajude a sondar o seu coração, para que Ele possa te lembrar de situações que precisam ser resolvidas. Sabe, esse é o momento de largar algumas coisas, se desvencilhar de algumas práticas. Esse é o momento de você abolir ou abrir mão de algumas coisas que podem representar impedimento na sua vida. Talvez seja a avareza, talvez seja a ganância, talvez seja a falta de perdão, talvez seja um pecado oculto, talvez seja um vício que você não consegue largar. Mas há uma graça de Deus nessa noite operando neste lugar, para te ajudar a tirar essas coisas da sua vida, porque aquilo que o Senhor quer levar, sabe, não pode ser comprometido por aquilo que pode estar prendendo você agora. Deus quer tratar essas coisas. Feche seus olhos, eu quero orar com você.
Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa tarde onde a Tua palavra, ela foi enxertada em nossos corações. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito Santo agora está esquadrinhando corações aqui. Teu Espírito Santo está agindo poderosamente, Pai. Eu sei que um temor foi gerado em nossos corações acerca daquilo, Pai, que o Senhor vai fazer, nos buscar como igreja do Senhor, uma igreja santa, sem ruga e sem mácula. E eu sei, Pai, que há uma responsabilidade nossa em corresponder com aquilo que está no Teu coração. Que nós possamos, Pai, andar em temor e santidade. Que o nosso temor seja aumentado nesses dias, porque é o nosso temor ao Senhor que vai nos conduzir a uma vida de santidade. Que não haja na nossa boca nenhuma palavra mentirosa, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra, Pai, mal intencionada saia da nossa boca. Que o nosso coração esteja puro, que as nossas mãos estejam limpas, e que nós possamos estar prontos para aquele dia glorioso em que nós nos encontraremos contigo nos ares. Que nós não venhamos a olhar para essa vida como se tudo se resumisse àquilo que estamos vivendo aqui, porque a Tua palavra diz que se esse for o nosso pensamento, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu quero gerar no coração do Teu povo, Pai, inspirado pelo Teu Espírito, um temor, uma reverência por aquilo que está prestes a acontecer. Que haja também uma alegria envolvida com isso, porque quem tem temor não tem medo. Quem tem temor anda em santidade. Quem anda em santidade tem convicção de que estará para sempre com o Senhor. Eu oro por cada um dos Teus filhos, Pai, e declaro que esse é um tempo onde eles irão organizar a sua casa. Não a casa no sentido literal, talvez também isso, mas principalmente a sua casa espiritual. Eu creio que esse é o momento de arrumar a casa. Esse é o momento de trabalhar a vida individualmente. Olhar para nós mesmos, parar de julgar os outros, mas olhar para o nosso interior e ver se há caminhos maus, se há atitudes erradas, pensamentos errados, e que nós possamos nos arrepender. Que nós possamos, Pai, nos consagrar a Ti, e que nós possamos, Pai, viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O preço foi tão caro, o preço pago foi tão alto, e nós não queremos comprometer algo que custou tão caro por causa de desejos passageiros, por causa de emoções momentâneas, por causa de prazeres desse mundo. Nós não queremos comprometer. Tudo que nós queremos, Pai, é nos apresentar a Ti santos, íntegros e irrepreensíveis, porque assim diz a Tua palavra, que nós devemos nos apresentar ao Senhor, todo o nosso espírito, alma e corpo, santos e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Que essa seja a intenção do nosso coração, que esta seja, Pai, a nossa atitude daqui para frente, e que nós possamos viver cada dia com essa expectativa de que talvez seja o último dia nessa terra, mas o início de uma temporada muito mais gloriosa com o Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que enquanto estivermos aqui, estaremos sendo auxiliados, encorajados, assistidos pelo Teu Espírito Santo, aquele que é o nosso ajudador. Enquanto estivermos aqui, Pai, nós sabemos que podemos contar com a Tua graça, porque a Tua graça nos basta, e é o Teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, quando nós achamos que não podemos, a Tua graça opera, nos assiste, nos fortalece, nos põe de pé, nos anima, nos vivifica, nos enche de alegria e paz. Só a Tua graça é capaz de fazer isso, Senhor. E enquanto estivermos nesse mundo que jaz no maligno, nós sabemos que podemos contar com a Tua graça todos os dias da nossa vida. Permaneça de olhos fechados. Eu quero falar com algumas pessoas específicas aqui. Permaneça de olhos fechados. E eu quero falar com algumas pessoas que talvez entraram nesse lugar, ouviram tudo isso acerca de algo que vai acontecer, e vai acontecer, crendo você ou não, vai acontecer, porque a Bíblia diz isso. Mas talvez você entrou nesse lugar, ouviu tudo isso e entendeu que algo está para acontecer, e você se sente excluído disso. Como eu posso viver essa realidade? E eu digo para você que o primeiro passo para viver essa realidade é entregando a sua vida ao Senhor.
Deus quer que você tenha uma vida plena e abundante aqui nessa terra, mas muito mais do que isso, Ele quer que você tenha uma vida eterna com Ele, uma vida cheia de alegria e paz. Se a sua vida estiver nas mãos do Senhor, enquanto você estiver aqui nessa terra, haverá um penhor que garante, uma garantia de que naquele dia glorioso Ele virá para te buscar. Mas tudo começa com uma decisão. E talvez você seja essa pessoa que viveu até aqui sem expectativa de futuro, vivendo um dia de cada vez, como se aquele dia fosse só mais um na sua vida. Mas você entrou nesse lugar e entendeu que o plano que Deus tem para a sua vida é que você viva bem aqui, enquanto você aguarda a sua vida que será com o Senhor na eternidade. Se você é essa pessoa que entrou nesse lugar e entendeu isso, deixa eu dizer algo, não foi em vão que você veio aqui. Não foi em vão. Talvez você está se sentindo tão cansado, tão sobrecarregado, tão oprimido, vivendo dias insuportáveis. Então você veio no lugar certo, na hora certa, porque Jesus disse: venham a mim aqueles que estão cansados e aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas. E pode ser que você seja essa pessoa que está com uma alma cansada e está se sentindo sobrecarregado. Então eu digo, tem alívio para você da parte do Senhor nessa tarde. Tudo que você precisa fazer é render a sua vida a Ele, e você terá uma vida plena nessa terra e uma vida plena no céu com o Senhor. Mas tudo começa com uma decisão. Talvez algumas pessoas até já fizeram, sabe, de Jesus o Senhor de sua vida em algum momento, mas entenderam a partir de tudo que ouviram que agora é um tempo de firmar o passo, agora é um tempo de reafirmar o seu compromisso com Ele, de não titubear, porque Jesus está às portas. Então você também é alvo desse momento. Amanhã pode ser tarde demais. Tudo que Deus quer fazer na sua vida depende mais de você do que dele. Um posicionamento seu dá a Ele a oportunidade de mudar a sua história. Permaneça de olhos fechados, por favor. Se você é essa pessoa que está assim, tão entristecida, se sentindo tão sobrecarregado, sabe, um nó na garganta que não sobe, não desce, chega a doer na sua carne, sabe, o Senhor quer trazer alívio para você dessas coisas. Mas esse Jesus que disse: venham a mim os cansados e os sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, Ele também disse: sem mim nada podeis fazer. E isso responde o porquê de algumas pessoas terem tantas tentativas frustradas, porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Mas Jesus disse: venham a mim. Tudo começa quando nós vamos a Ele. Ir a Ele não é ir a uma religião, não é ir a uma igreja, não é um pastor, não, é ir a Jesus. É Jesus que pode mudar a sua história, somente Ele pode mudar a sua história. Venham a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas. E se você é essa pessoa que entendeu isso, que precisa desse descanso, desse alívio que só o Senhor pode te dar, tudo que você precisa fazer agora é levantar uma de suas mãos, para que eu possa identificar onde você está e para que eu possa orar pela sua vida. Se você está aí, apenas faça um sinal. Eu quero saber onde você está, eu quero orar por você. A sua vida nunca mais será a mesma. Eu vejo mãos levantadas. Se há mais alguém, seu coração está acelerado, você não sabe se é com você, eu digo: é claro que é a prova de que Deus está querendo levar você para um outro nível. Se há mais alguém agora, levante a sua mão e me permita orar pela sua vida. Se há mais alguém, esse é seu momento. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não dar mais tempo. Se você está aqui nessa tarde, ouviu tudo isso, você se torna indesculpável, porque o Senhor está aqui para resgatar você, para trazer alívio para a sua vida, para te conduzir em novidade de vida. Mas agora, tudo que você precisa fazer é ter um posicionamento, dizendo: eu quero isso para a minha vida. Se você está aí, apenas faça um sinal e me permita orar pela sua vida. Oh, aleluia. Você que levantou a sua mão, venha para cá, eu quero orar com você. Se há mais alguém, pode vir. Se há alguém na galeria, pode vir também. Me permita orar pela sua vida. Se a vergonha é capaz de roubar aquilo que Deus quer te dar, imagina o que o diabo pode fazer. Não permita que a vergonha ceife a bênção de Deus para a sua vida. Se eu fosse você, já estaria aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Há mais alguém? Isso, pode vir. Se há mais alguém, ainda dá tempo, tem gente vindo ainda. Ei, esse é o momento que a igreja intercede, esse é o momento que a igreja ora, esse é o momento que a igreja pega junto em oração. Não se distraia, não seja um espectador, seja alguém que se envolve com aquilo que Deus está fazendo. Deus está trabalhando uma batalha no reino espiritual. Há uma batalha no reino espiritual e você pode ser aquele que vai segurar as cordas nessa tarde. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Escute, vocês que vieram à frente, olhem aqui para mim, por favor. Sabe, nada é em vão e nada é por acaso. Deus, ele é tão intencional naquilo que ele faz. Deus, ele trabalha intencionalmente de propósito. Deus, ele trabalha com propósito e de propósito. Nós temos 3 cultos no domingo. Vocês vieram nesse culto aqui. Sabe por quê? Porque foram atraídos pelo Senhor para um ambiente de resgate. Esse é um ambiente de resgate. Esse é um ambiente de restauração. Esse é um ambiente de cura e de libertação. Esse é um ambiente onde Deus está agindo. E agindo Deus, ninguém pode impedir. E eu queria que vocês que vieram à frente curvassem a cabeça e repetissem uma oração bem simples comigo, que toda a igreja vai repetir, se identificando com vocês. Igreja, estenda as mãos para cá. Vocês que vieram à frente, digam comigo: Senhor Jesus, nessa tarde eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu preciso do Senhor na minha vida. Portanto, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, a minha vida está rendida totalmente a Jesus Cristo. Eu o reconheço como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por cada uma dessas vidas que vieram à frente. Eu sei que hoje as coisas velhas ficam para trás. Hoje todo o passado é apagado, toda opressão é extinta, e eu declaro que eles viverão em novidade de vida daqui para frente. Coisas velhas, coisas passadas, elas ficam para trás e o novo de Deus se estabelece. Um tempo de alegria e paz, um tempo de alegria e paz, um tempo de restituição e restauração, um tempo de plenitude de vida. Eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vocês que vieram à frente, deixa eu dizer algo. Hoje vocês ganharam um grande presente. Além da salvação ou da reconciliação, vocês ganharam uma família que quer amar e cuidar de vocês. Nós queremos ser família para vocês. Nós não queremos ser uma instituição religiosa. Nós queremos ser o quê? Família para vocês. E a família de vocês está aqui. E eu queria só que vocês dessem uma viradinha para trás para conhecer a família de vocês.